Jesus realmente é, então poderia apreciar muito mais seu grande sacrifício. You have to know who he is first. He wasn't just a righteous man or a good man, he was the Son of God. No one, no angel, no nothing else have ever touched his face, but he was able to come down for us. Primeiro, você tem que saber quem ele é. Ele não foi só um homem justo ou um homem bom. Ele foi o Filho de Deus. Ninguém, nem um anjo, nem nada mais, poderia jamais ter ocupado o lugar, exceto ele. E ele estava disposto a descer por nós. And when he was born on the earth here, he come for the way of fable, and went out the way of capital punishment. Yet we complain sometimes because we have few trials and trouble. Well, look what happened to him. E quando nascemos, ele nasceu aqui na terra, e veio pela via de um estado, e saiu pela via da pena capital. E, no entanto, nós nos queixamos às vezes, porque temos umas poucas provas e problemas. Bem, vejam o que aconteceu com ele. You know why he was born in the stable? Because he was a lamb. Lambs are not born in houses, they're born in barns. And he was, you notice, the Calvary, they led him away to the slaughter. That's the way these lambs, they lead them away. Sabe por que ele nasceu em um estábulo? Porque era um cordeiro. Cordeiros não nascem em casas, nascem em celeiros. E ele era no que ao Calvário eles o conduziram ao abate. É assim que fazem com os cordeiros. Eles os conduzem. He was God's plan, provided for us, that we sinners might have access to God through him. Ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro provido para nós, para que nós, pecadores, possamos ter acesso a Deus através dele. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, então vamos adorar o Senhor com o corinho número 1. No meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo. Amém. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Vamos inclinar nossas faces, irmãos, vamos falar com nosso Deus. Nosso amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, estamos uma vez mais na Tua casa, Senhor, para Te adorar, ó Pai, porque o Senhor é o digno de toda adoração, ó Pai. Ó Deus, Tu criaste todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, tudo foi feito por Ti e para Ti, Senhor. Ó Deus, queremos Te adorar no mais profundo da nossa alma e do nosso coração nesta noite, Senhor. Ó Pai, também pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas fraquezas do dia a dia, Senhor. Ó Pai, olha-nos para nós, ó Pai, através do Teu sangue e da Tua misericórdia. Amém. Ó Deus, e abençoa cada um dos Teus filhos que vieram, ó Pai, aqueles que nos assistem pela internet também, ó Pai, abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, aqueles que não puderam vir, ó Pai, ser com eles, Pai. Anima a fé deles, Pai, que eles possam caminhar, ó Deus, que possam se desprender, ó Pai, de todo o embaraço e vir à casa do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graça por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino
chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá de cima. Amém. Graças a Deus. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor. Confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo, que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo, que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, glória a Deus, aleluia, em que lucro tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia, como neste dia que veio o Senhor. Mas contudo não houve agonia, como neste dia que veio o Senhor. Amém. Glória a Deus. É tão bom adorar o Senhor, amém, irmãos? Amém. Ele nos dá ânimo e coragem para o dia a dia, as lutas que vêm, né? Vamos para as batalhas cantando, né? Glória a Deus. O coração palpita de alegria, 25. Conheço o nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de
solo, em outro nome não encontro luz. Amém. É uma verdade, né, irmãos? Amém. Este nome, né? Tudo Amém. está no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Convidar os irmãos para nos colocarmos em pé e vamos estar adorando o Senhor com as nossas ofertas. Amém. Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, Sim, Deus. nosso Deus Santo e querido, Oh, nós te Deus. agradecemos, Glória, Pai, Pai. por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Amém. Nós te agradecemos pela nossa predestinação, Pai, desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém. Que o Senhor nos tem escolhido para estar aqui, Pai, para dizer, Pai, para esse mundo que somos filhos teus. Amém. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor Jesus Cristo, acima de todas as coisas, Pai. E pedimos agora que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a sua obra, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Abençoa cada ofertante essa noite, Pai, e ajuda aqueles que não podem ofertar. No nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Vamos adorar o Senhor com o hino 57. Jesus me transformou. 57. Eu perdi o pecador.
Amém. Amém. Ele é maravilhoso. Vamos colocar em pé. Vamos cantar Sublime Graça com nossos olhos fechados, nossas cabeças, faces inclinadas. E o pastor Hamilton estará dando sequência. Sublime graça do Senhor, infeliz salvou Deus cego foi, mas veio já perdido ele achou. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. É um privilégio para nós, né, poder estar na casa de Deus, louvar Ele com esses hinos, né? Glória a Deus. E também ouvir a Sua palavra, né? Amém. Graças a Deus, estamos felizes de estar juntos. Só uma notinha aos irmãos, né? Nós vamos fazer uma oração, mas vamos lembrar de alguns irmãos ali que estão passando um momento difícil ali no Rio Grande, né? Passando momentos terríveis, né? Alguns perderam até suas casas. A gente pensa que tem prova, e olhando para trás tem gente com mais prova que nós, né? É difícil. Mas, pela graça de Deus, como o profeta falou no Pão Diário agora, né? Todas as provas que nós temos aqui não se comparam ao que o Senhor Jesus passou por nós, É né? verdade. Amém. Mas ainda assim nós cremos que Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos ajuda, né, a vencer. Amém. Então vamos lembrar desses irmãos nessa oração e também continuar orando a favor de Raniele, né, ali no hospital. Que Deus visite ela e todas as necessidades, né? Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por ainda o Senhor ter permitido de nós podermos se reunir, Senhor, com os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós estamos em um pequeno número, Pai, mas cremos, ó Senhor, que somos a maioria em Cristo. Amém. Glória a Pai, abençoa teus filhos, Pai, cada um que entrou por essas portas veio com uma necessidade, que o Senhor possa suprir cada uma delas. Deus. Amém. Agora lembro-me, Senhor, daqueles irmãos ali, Senhor, que estão em dificuldade, problemas ali, Senhor. Muitos perderam seus lares, ó Pai, não só também os irmãos, ó Pai, mas todo, Senhor, o Estado passando, Senhor, por essa dificuldade. Ainda que o homem cria, Senhor, essas coisas, nós sabemos pela destruição das matas, os rios transbordam, ó Pai. Isso são coisas humanas, intervenção humana que faz com que a natureza se revolte, mas ainda assim pedimos a Tua graça. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é o que nos ajuda, Pai, é o que nos dá força, e pedimos que o Senhor visite eles ali no poder da Tua ressurreição e abençoe Teus filhos ali, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor, juntos, todos estão, Pai, no mesmo barco, diríamos ali, Senhor, na mesma situação, que o Senhor olhe com olhar de misericórdia e ajude Teus filhos ali, ó Pai, e que a força da natureza, Pai, possa ser parada pelo Senhor, e as chuvas diminuídas e essa enchente abaixada ali, ó Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos a favor de cada um, em especial dos eleitos ali, ó Pai. No nome de Jesus Cristo pedimos a Tua bênção. Também agora, Senhor, vamos ler a Tua palavra, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai. E dê graça para que nós prossigamos na jornada, Senhor. Pai, se preparando, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Os sinais estão mostrando, Senhor, a natureza se revoltando, como, Senhor, foi dito em Tua palavra, que o Senhor destruiria aqueles que destroem a terra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, está pronto para o arrebatamento, porque, Senhor, disse Teu profeta,
E antes que esse mundo se despedace, nós estaremos na tua presença. E nós cremos nisso, Pai, no nome de Jesus Cristo. E encomendamos nossas vidas a Ti. E é para a honra e glória do Teu nome que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé. Nós já vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos abram a Bíblia em Êxodo. Êxodo 17, versos 5 e 6. Eu também, passando, né, ontem tivemos aqui em Ponta Grossa, eu estava na Santa Casa ali, estava visitando a Raniel e o Jonathan, e fizemos uma oração a favor deles ali, e é só a misericórdia, né, que Deus entre em cena. Eu creio que o Senhor Jesus fará uma obra ali na vida deles. Eles estão passando por provas, por luta, mas eu creio que o Senhor Jesus os abençoará. Vai abençoar, porque foi uma coisa incrível, né? Quando nós entramos ali no hospital, e eu tinha até deixado os documentos no carro, e eles passam um pente fino na gente ali, né? E eu tinha que voltar longe, né? Eu falei, puxa, agora eu não vou poder entrar, né? Aí falou, não, pode entrar sim. E liberou eu para entrar. Aí estava ali conversando com ele, fiz a oração, logo veio a enfermeira e pediu, o senhor não faz uma oração por nós no plantão aqui? Reuniu todos os enfermeiros ali, a gente leu a Bíblia e orou ali a favor deles, né? E aí até o irmão Jonathan falou, o mundo está necessitado de Deus, né? Da oração, porque não tem saída. É só o Senhor Jesus Cristo que é a saída, amém? E eles têm que reconhecer, né? E eu perguntei, mas por quê que vocês querem oração? É porque só nós não estamos dando conta. É muito problema e nós estamos perdendo muita gente no nosso plantão. E está difícil, né? Então eu falei, então vamos orar. Deus vai dar graça para vocês. Então aí estão reconhecendo, né, que há um poder. Mas a mensagem é só os eleitos que vão ver, né, irmãos? Graças a Deus. Então vamos ler Êxodo 17, versos 5 e 6. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela saíram águas, e o povo beberá. E delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós já vamos entrar na mensagem. Então ela foi pregada 23 de 7 de 61. Nós não vamos fazer nenhum comentário, vai ser a introdução da mensagem, mas eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. E o profeta só dá uns toques, né? Sempre lembrando que o Israel do passado representa, né? Diz a igreja natural e a igreja espiritual, né? Então, quando você olha Israel, você vê a maneira que eles se conduziram diante do seu mensageiro, profeta, né? Como eles esqueciam imediatamente o que acontecia, né? Quando cruzaram o Mar Vermelho, dali a pouco estava murmurando contra Moisés, que não tinha pão e não tinha água, e ao tempo todo, né? Então nós vemos que assim está o povo. Nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas que há no mundo, de Deus ter revelado a mensagem para nós. Amém. E muitas vezes vemos queixa, né? Murmuração, e Deus não gosta disso. Então, mas ao domingo nós vamos ter uma porção que vai dar sequência nessa mensagem. Eu creio que vai ser bem entendido o que o profeta vai falar, né? Então,
Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Já vamos ouvir a mensagem. Amém. Glória a Deus. We are grateful this morning for the presence of the Lord God that would begin the early services by giving us a message that we should listen que devemos ouvir, ser reverentes diante dele, que ele tem algo a nos dizer. Estou certo que ele fará o que prometeu. Ele sempre cumpre a sua palavra. E assim, estamos gratos por estarmos congregados vivos e deste lado da eternidade esta manhã e podendo adorar ao Senhor de novo e nos congregar e ouvi-lo falar. É por isso que nos reunimos, é com este exato propósito. Agora vim até o irmão Neto hoje de forma inesperada por causa de certo sonho que tive, que eu creio em sonhos. Creio que Deus trata com as pessoas por meio de sonhos. E tive um sonho muito incomum anteontem à noite, que eu estava indo por uma certa encosta, indo a um restaurante onde eu ia jantar. E ao me aproximar do lugar, notei que estavam tocando música. Uma orquestra que estava tocando música com violinos e entretendo as pessoas enquanto comia. E ouvi algo que não me agradou, então não parei ali. E encontrei alguém subindo na colina. E olhei e muitas pessoas estavam subindo a colina indo a este restaurante. Mas eu me desviei delas, virei para a direita ou para a esquerda, e de alguma forma, lá no vale de ver o tabernáculo, ouvi a voz de alguém que disse: encontre-se com o irmão Branham em certa encruzilhada. Ele está descendo a colina lá, e diga-lhe tal e tal coisa. E apressei-me a chegar a esta encruzilhada. E quando a pessoa chegou, era o irmão Neto, usando seu terno marrom. Parecia igual a como ele está sentado ali esta manhã. E ele disse: irmão Branham, se estiver na cidade, disse, seria uma boa coisa o irmão vir, pois o irmão Hank. Agora, o único irmão Hank que conheço é o irmão Henry Carlson. Nós o chamamos de Hank. Disse: ele pode achar estranho o irmão não visitar o tabernáculo se estiver nas imediações da cidade ou perto da cidade por alguns dias. Eu acordei e, em vista disso, senti-me meio estranho. Eu não queria me meter nessa altura da semana até perguntar ao irmão Neville se ele tinha algo especial para esta manhã para a igreja. Assim, ele foi gentil, como sempre, e disse: venha. Então viemos. Liguei para ele ontem à tarde e vim esta manhã de modo inesperado para todos nós. Agora, creio que seria bom, primeiro, lhes explicar algumas coisas. Acho que sou uma pessoa muito estranha para muitos e também sou meio estranho para mim mesmo, pois procuro seguir a direção do Espírito Santo o tanto quanto posso. E isso nos torna estranhos. Veja, às vezes fazemos coisas que nós realmente nos sentamos e nos perguntamos: por que fiz isso? Como fui fazer isso? E nesse momento você pode pensar que fez exatamente o que não deveria ter feito. Mas se for paciente e tiver fé, e tiver certeza de que Deus o guiou a fazê-lo, verá que acaba dando certinho. Está vendo? E muitas vezes vemos que é assim. E sei que o irmão Neto já viu isso muitas vezes.
e líderes e pessoas espirituais percebem isso. It's been some time in my life, frankly, since I just a boy. Faz tempo na vida que, francamente, desde que ainda era menino, nunca me senti claramente dirigido a morar em Jeffersonville. It's always been fly in the army. Sempre foi uma dificuldade tentar morar aqui. Em primeiro lugar, o clima discorda totalmente de mim. Outra coisa, parece haver uma depressão do espírito. Se você voltar e olhar em algum lugar aqui, se não foi destruído durante o tempo da enchente, há uma carta nesse sentido, que eu, quando chamado ao ministério, eu ia embora. E o irmão George T. Ark e eu, e a mãe do irmão Graham Snelling, o irmão Hawkins, que dirige o posto de gasolina em New Albany. E muitas pessoas se encontraram comigo do lado de fora de um pequeno local de reunião de oração aqui. E até disseram que, se eu ficasse, elas racionariam a comida de seus filhos para construirmos um tabernáculo, para que não tivessem de ser levadas de um lugar a outro. Quando ouvi aquela pequena mãe, um pequenino segurando sua mão e o outro em seu braço, dizer que estaria disposta a racionar a comida de seus filhos para construirmos um lugar onde pudessem ficar e adorar, foi um pouco demais para eu suportar. Assim, o irmão George e eu nos reunimos e decidimos ficar e construir o tabernáculo. E quando o tabernáculo foi construído, sempre parecia que, na manhã em que dediquei o tabernáculo, tive uma visão, a qual está escrita, e ali na pedra angular, quando o Espírito Santo me disse: este não é o teu tabernáculo. Estão vendo? E perguntei onde era o meu tabernáculo, e ele me colocou sob o brilhante céu azul, e então disse: faze a obra de um evangelista. Então, como sabe, está escrito até nos livros. Todas essas coisas juntas. E certo dia, quando eu estava cortando a grama lá onde o irmão Rudy mora agora, naquela época, minha sogra morava lá, sentei no degrau dos fundos, um pequeno degrau de concreto, onde eu tinha construído um certo lugarzinho lá para minha sogra. E ela era um tipo de zeladora da igreja naquela época, cuidando dela. Então, claro, quando qualquer um poderia falar, uma voz falou comigo e disse: eu nunca poderia abençoá-lo enquanto você ficar aqui. Você tem de se separar do seu povo e deste lugar. Bem, isso me deixou abatido por uma semana ou mais. Constantemente, o tempo todo, algo me advertia: vai embora, mude-se para o oeste, continue indo para o oeste. Bem, isso sempre me incomodava, e parece que toda vez. Agora, eu tinha deixado claro em minha mente que esta semana voaria para Tucson, onde alugaria uma casa para estar lá neste inverno, colocar as crianças na escola a partir de setembro. Eu tinha a casa, até conseguir uma casa para mim lá, mas há algo que se eu for embora, outra coisa que eu gostaria de dizer, pouco antes de construirmos esta casa aqui, a casa pastoral onde está agora, eu não queria construir lá. A mãe da minha esposa era idosa e ela até chorou por causa disso. Disse: não posso deixar a mamãe aqui sabendo que está velha e talvez não seja bem cuidada. Bem, eu entendo, é a mãe dela e é a única mãe que ela já teve ou terá. Então eu entendi. Assim eu orei ao Senhor e disse: Senhor, sendo que não gosto do lugar, eu disse: faze-me ficar satisfeito. Irei a qualquer lugar que tu queiras que eu vá, a partir de qualquer lugar. Mas não quero entristecer minha esposa, levá-la para longe daqui, para uma região estranha, onde ela não conheça ninguém. E então eu mesmo fico ausente o tempo todo.
Apenas deixa-me ficar satisfeito por estar aqui com ela. E agora, quando sua mãe foi tirada e partiu para a glória, então aqui vem o desejo de novo. Veja, agora para seguir em frente, não sei o que fazer. E então, no outro dia, quando esta doutrina que os irmãos tinham começado a divulgar, eu me pus no púlpito, na última vez que estive aqui, e disse a vocês que não estaria no campo enquanto isso estivesse acontecendo. Assim, os irmãos bondosamente acertaram tudo. Está tudo esclarecido. Em 24 horas estava tudo terminado. Agora isso abre o campo de novo para mim. Não sei o que fazer. Não sei em que direção ir. Pedi ao Senhor uma visão. Eu lhe pedi para me dizer o que fazer, mas Ele me deixa ficar esperando. Agora, ontem à noite, quando saíram todas as crianças, minha esposa e todos da casa, assumi um compromisso com o Senhor Deus. E disse ao Senhor Deus: se me abençoares no caminho em que vou, eu te servirei. Mas terás de me mostrar para onde ir, e como ir e o que fazer. Deste modo, me entreguei ao Senhor. Com o ministério e tudo mais, eu entreguei ao Senhor. E disse: onde tu abrires, seja o que fizeres, eu andarei nesse caminho. Até que abras um caminho, continuarei como estou, até que abras o caminho. E pedi-lhe que deixe tão claro que eu não me engane então, pois realmente creio que estamos numa encruzilhada para algo acontecer. Ouvi ser profetizado pelo irmão Neto esta manhã. Falou de modo que eu soube que tinha sido uma profecia a que ele estava se referindo. Agora, portanto, tenho orado por todos vocês e preciso que todos orem por mim, para que o Espírito Santo me guie exatamente para onde devo ir, o que devo fazer, para que eu não me engane. Veja, muitas vezes as pessoas pensam que um dom profético, que Deus apenas diz: vou pegar o aqui e colocar o aqui, agora vá direto até aqui. E ele não lhe diz todas essas coisas. Se dissesse, então, como você teria fé vitoriosa? Está vendo? Veja você, ele permite que você fique sozinho mais do que qualquer outro, entendem? Vocês podem vir a mim e pedir certas coisas, e ele nunca deixou de lhes dar a resposta. Isso mesmo, sim, mas posso pedir-lhe coisas para mim, e muitas vezes ele me deixa sozinho. Veja, apenas me deixa seguir em frente e entrar nisso. Tenho coisas agora que tenho de resolver sozinho, e decisões que tenho de tomar. E essa é tão vital que não posso tomá-la até ter certeza que é Ele falando comigo. Ele não me dá uma visão, só me deixa sozinho. Assim, estou sentado como órfão nessa manhã, eu não sei para que lado ir. Assim, eu entreguei o caso ao Senhor. Eu senti então, ao sonhar com isso, que deveria voltar aqui ao tabernáculo e ajudar o irmão Neto até que outra coisa aconteça ao longo do caminho. Por isso, ficarei por aqui. Perguntei ao irmão Neto há pouco como a igreja está progredindo. E ele disse: bem, e fiquei sabendo que vocês ainda têm dons espirituais e coisas tais entre vocês que estão em operação, dons de profecia e falar em línguas e interpretação de línguas que acabamos de ouvir há pouco. E essas coisas são edificantes para a igreja, e muito. Mas pensei que talvez esta noite eu pudesse, se o irmão Neville, se o Espírito Santo não nos guiar a algo diferente, esta noite gostaria de ter Vocês, antes de partirem esta manhã, escrevam a pergunta e coloquem-na aqui. Alguma dúvida em mente para que possamos descobrir o que a igreja está pensando. É o jeito que os pastores têm para descobrir o que está no coração das pessoas.
E cada um de vocês, com uma pergunta, escreva-a e coloque-a aqui. Se não tem papel para entregá-la esta manhã, então escreva logo esta noite. Assim, eu gostaria de ter o máximo de tempo possível com elas para dar uma olhada e lhes responder biblicamente. Então, querendo o Senhor, se for a vontade de Deus, fiz uma declaração aqui não faz muito, que gostaria de lhes falar sobre os 7 últimos selos de Apocalipse. Agora, se eu não conseguiria concluir esses selos este ano, pois requer-se ir do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 para estudar esses selos. Mas os primeiros 3 ou 4 deles poderiam ser respondidos em uma noite, eu acho, cada selo sendo uma noite. Agora, se entendemos, vejam, onde paramos nesse livro de Apocalipse, onde a igreja foi levada à glória, então o resto trata com os judeus, não com a igreja, de modo algum, trata com a nação judaica. Portanto, temos de retroceder no arrebatamento da igreja e tomar. Vemos aqui o que acontece durante esses séculos e o tempo da igreja gentia. A igreja teve partido e com a nação de Israel retrocede e traz Israel desde o tempo em que parou de tratar com eles até o tempo moderno. E o Messias vindouro, quando receberão o Messias. Agora, entendem? A igreja é levada. Deus tratou primeiro com a igreja, as eras da igreja. Já vimos isso. Então a igreja é elevada à glória. Então o Espírito Santo volta e recebe Israel como nação. E o traz até aqui enquanto se realiza a ceia das bodas. E então os traz de volta ao fim desse tempo. Terei meu quadro negro e poderei desenhar e ensinar isso quando chegar a hora. Então o Senhor volta como a noiva. É Israel a ver. Oh, que momento será esse? Agora, antes de podermos comparar isso corretamente, há uma grande lição que tem sido um tropeço para os teólogos e muitos e mestres ao longo das eras. E pessoas da Igreja de Cristo e aqueles que estão vindo ouvir isto, que são as 70 semanas de Daniel. Não podemos ir adiante em Apocalipse até compararmos a noiva e Israel por meio das 70 semanas de Daniel. E talvez, querendo Deus, se Ele me disser no futuro para falar sobre algumas destas 70 semanas, ou não 70 semanas, mas os 7 últimos selos, então domingo que vem tentarei abordar as 70 semanas de Daniel, domingo que vem, querendo o Senhor. E então isso abrirá o leque, então, se Ele nos guiar para começarmos os outros. Bem, veremos a partir dali. O irmão Nelo e eu estaremos trabalhando juntos nisso e fazendo tudo o que podemos para benefício das pessoas. Agora, cada vez que volto, nós oramos pelos enfermos, sempre nos alegramos em fazer isso. Provavelmente farei isso em cada reunião, se as pessoas estiverem enfermas, para orar por elas. Não desejo ter mais discernimento. Vejam, agora, eis o que aconteceu. Eu tentei e sei que tenho feito coisas erradas, mas tento viver perto o suficiente de Deus, o tempo todo, de Deus. Era assim que essas visões aconteciam, como elas aconteciam. Até as pessoas, quando perdiam coisas, me ligavam, pediam-me para ir orar ao Senhor, perguntavam onde estava. Como quando Jessé perdeu as mulas e os moços foram encontrar o profeta. E ele lhes contou que as mulas já tinham voltado para casa. E assim vai, não tem problema nenhum. Mas acontece tanto disso, tantas pessoas. Não só uma localidade como esta, é no mundo inteiro, vejam. Assim me deixa tão debilitado, e então me mantém no limite o tempo todo, até chegar ao ponto. E foi o que levou os irmãos a começarem a doutrina.
que eu era o Senhor Jesus Cristo encarnado. E sabemos que isso acabaria com o ministério e traria vitupério sobre Cristo e tudo mais, vocês estão vendo? Então foi por isso que tive de lhes dar uma grande sacudida para pararem de imediato, para saberem que isso não era de Deus, que era do diabo, entendem? E são boas pessoas. E mostrou que essas pessoas nasceram de novo do Espírito de Deus. Pois quando viram a verdade pela Escritura, voltaram para Deus. Exatamente, veja, de imediato. Assim, isso mostrou que era Satanás tentando fazer algo com as pessoas. Eram todas pessoas pias e cristãs. E isso fez muitos deles me dizerem: irmão Branco, agora temos mais confiança do que nunca no irmão. Pois veja, porque com o dom que Deus me deu, o que eu poderia ter feito com isso? Lançado a nação aos meus pés, ou as pessoas. O que chamamos de nação não é o cosmos aqui, os que vão ser queimados e tal. Quero dizer os cristãos, o crente verdadeiro, que é o melhor do. Ao falarmos nação, pregamos sobre as pessoas nascidas de novo. É disso que falamos. Não de todos aí fora, que é o mundo tão sujo e imundo em que vivemos. Isso é só pó da terra, ao que volta. Estou falando de cristãos, nascidos de novo, pessoas que são cristãs de verdade. Estou esperando um homem me criticar de novo por algo. Alguém veio a mim não faz muito e disse: quem é a de Cristo cuspir no chão, com sua saliva e fazer um bolo e passar nos olhos de alguém? Disse: quão imundo e sujo foi de cuspir o cuspe da sua boca. Quão anti-higiênico foi cuspir na terra e fazer massa de lama e colocá-la nos olhos de um homem. Eu disse: mas ele voltou enxergando. Veja, é isso. E esse mesmo homem abriu um campo de nudismo lá perto de casa, você sabe, a piscina. E esse homem tem uma carteirinha para cada um de seus filhos ir lá e nadar nessa piscina. E ele e a esposa também vão a essa piscina. Desculpem-me, minhas irmãs, mas onde essas mulheres lá nadando, uma centena ou duas delas todo dia, mulheres, toda essa imundície e tal, e as mulheres hoje, banhando-se nessa água, essa imundície e sujeira na boca, e engolindo e cuspindo. Só quero que ele me critique. Veja, disseram: se Cristo estivesse vivendo hoje, mandariam prendê-lo por causa dessa coisa anti-higiênica. E quanto a isso, tenho certeza que entendem o que quero dizer. Eles vão a essa piscina, e muitos com doenças sífilis, gonorreia e tal, bem ali, e cuspindo pela boca e tudo mais, e banhando-se ali assim. E isso é higiene. Assim, ó, que coisa, este dia em que vivemos, irmão e irmã, é hora da vinda do Senhor. E a igreja tem uma esperança, que é a vinda do Senhor. Bem, não posso impedir isso, não há necessidade. A Bíblia predisse que estariam aqui. Não posso impedi-las, mas quero que minha voz fique registrada no céu, que fui contra isso, quando chegar a hora de Deus. Fui contra isso. Ainda creio que esta Bíblia é a palavra de Deus. Então não há nada mesmo contrário a ela que possa parar. Mas esta Bíblia aqui, esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Assim, agora vamos abaixar nossas velas e ancorar um pouco na margem tranquila do refúgio de descanso. E podemos para amanhã para algum lugar, mas vamos ancorar agora e ouvir a voz de nosso Pai Celestial, enquanto esperamos que fale hoje conosco através da sua palavra. E esta noite, agora, anote qualquer dúvida que tenha. Agora, não algo que vá prejudicar alguém. Se fizer isso, então
Para começar, eu não responderia, veja. Mas você, algo diferente, diz: bem, agora você faz certa coisa, Deus diz que devemos fazer isso? Ou, sabe, pequenas dúvidas do coração, ou temos dons operando conosco, não Branham, e devemos operá-los desta ou daquela maneira? Ou o que devemos fazer? Algo que eu pudesse lhe responder na escritura. Veja, escreva algo correto. Eu ficaria feliz. E se não houver nenhuma, então escolherei um tema de algum tipo e pregarei para vocês esta noite, querendo o Senhor. Hoje é domingo e estive. Domingo passado saí para ir à casa do meu povo e ouvi o sino desta igreja tocar. E andei no quintal, não aguentei. Só isso. Eu os ouvi, então eu tive de vir. Assim agora, inclinemos a cabeça agora e falemos com o nosso Criador. E então, uma palavra de oração. Alguém tem um pedido especial? Levante as mãos, diga: eu torne-o público. Deus sabe o que está em seu coração. Agora, apenas mantenha seu pedido em mente. Santíssimo Deus, tu que criaste os céus e a terra pela palavra da tua boca, pelos pensamentos da tua mente, estamos entrando em tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para te dar graças por tudo o que tens feito por nós. E estamos tão agradecidos a ti, Senhor, esta manhã, por saber onde nos encontramos. Saber a posição que estamos esta manhã e a história do tempo e o futuro que está por vir. Sabendo hoje, pela graça de Deus, que fomos lavados no sangue do Calvário, que estamos preparados, com fé no coração, para nos encontrarmos com Ele se Ele vier hoje. Devemos dizer: ora, vem, Senhor Jesus. E vemos o pecado se acumulando, a ponto de parecer que o mundo cambaleia sob o impacto do pecado. Como essa bebedeira, e jogo, e farra, e nudez, e, ó Deus, a imundícia, e sujeira, e imoralidade das pessoas. E como elas, se pudessem perceber, Senhor, essas pessoas que se vestem assim, com essas roupinhas ímpias, e saem aí na rua, será que percebem que não passam de vermes e pó? Que talvez daqui a uma semana os vermes estejam comendo esse corpo que tanto glorificam? Será que percebem que os vermes vão comê-lo e a alma delas estará além de uma eternidade sem Deus, sem Cristo, sem esperança? Afundando em profundo desespero para ser simplesmente aniquilada em sua vida? Ó Deus, dá-nos vozes de advertência para podermos advertir cada alma deste perigo do qual estão se aproximando. Sê conosco hoje, dá-nos palavras de sabedoria, como Salomão disse certa vez em Eclesiastes, para que sejamos construtores sábios, para sermos os pastores desta Assembleia. E rogamos, Senhor, que ao buscarmos palavras para dizer que sejam obras-primas que cativem o coração que está tão necessitado aqui esta manhã. Não viemos nos reunir sob este teto quente hoje só para sermos vistos, mas viemos aqui porque te amamos e porque desejamos ouvir-te falar. Tu és o nosso amado que amamos e desejamos ouvir-te falar palavras. Somos gratos pelo que já ouvimos. Ficará muito tempo conosco. Agora dá-nos a porção que tens para nós hoje, enquanto continuamos esperando em ti. Pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Agora
Somos gratos por essas exaltações do Espírito. Elas nos falam e nos advertem para observar as palavras que talvez o Espírito Santo nos fale hoje. E não sabemos exatamente o que ele tem reservado para nós, mas sabemos que deve haver algo que ele trará. Talvez haja dúvida em sua mente, por meio da qual ele fale. Ele pode falar por meio da mensagem esta manhã, pode falar esta noite no culto. Ele, em algum momento hoje, parece que está tentando advertir alguém para entender as palavras. Agora, para nos voltarmos à palavra escrita, vamos ao livro de Êxodo, para a lição da escola dominical. Vocês terão batismo? Não, batismo às 6 esta tarde. Vamos ao capítulo 17 de Êxodo, e começando com o versículo 5, versículos 5 e 6 do capítulo 17 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste do rio e vai. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e herirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Agora, se chamar isso de pequeno texto de escola dominical, gostaria de tomar como tema para a lição desta manhã a sempre presente água da rocha. Sabemos que Israel sempre foi um exemplo histórico da igreja, porque Israel era o povo de Deus até sair do Egito. E então foram a igreja de Deus, pois foram separados do resto do mundo. E quando somos separados do resto do mundo, então nos tornamos a igreja. Mas enquanto estamos enredados com o resto do mundo, então não estamos na igreja. Agora, espero que isso vá bem fundo, chegue ao seu lugar. Vejam, não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos, saiamos do meio dos povos impuros. Não tratemos com eles, e não sejamos participantes dos seus pecados. Não os prendais a um jugo com os infiéis, mas separai-vos das coisas do mundo. E quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram o êxodo saindo, então foram chamados à igreja. Pois foi então que se separaram do resto do mundo. E a própria palavra igreja significa chamados a sair. Êxodo, sair. Cada um de nós, como cristãos, tivemos um êxodo na vida. Tivemos um tempo em que fomos chamados dentre aqueles com quem andávamos, chamados dentre as pessoas com quem outrora tínhamos companheirismo, e nos tornamos um povo diferente. Amém. Para andar com pessoas diferentes, que agiam diferente e falavam de maneira diferente. Foi um êxodo em nossa vida. Israel nos deu um ótimo exemplo disso quando Deus os chamou a sair. Eles tiveram um êxodo e saíram dentre os povos do mundo e se tornaram uma nação separada para Deus, um povo peculiar. Eles andaram sob as sombras do propiciatório. Eles viveram e andaram junto à grande coluna de fogo. E Deus os tirou do Egito para
na terra que ele havia prometido. E neste êxodo receberam um líder espiritual, um líder que foi Moisés, um grande profeta ungido, que foi um grande homem. Ele foi piedoso, nasceu piedoso. Deus o chamou ainda em sua mãe, mesmo antes desse tempo. Deus o ordenou antes da fundação do mundo para ser o líder daquela geração, para trazer este êxodo ao povo. Aqui faz um tempo falei às criancinhas aqui no tabernáculo e preguei um pequeno sermão para elas e contei, ou dei uma pequena ilustração de como Joquebede, como ela adorou ela e Arão, o pai de Moisés, quando a fazer algo para libertar o povo. E Arão teve a visão de Deus de pé, como um anjo, apontando para o norte. Ele disse o que aconteceria. E o pequeno Moisés nasceu, e eles não temeram os mandamentos nem as ameaças do rei. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés, e caso encerrar. Isso mesmo. Não importava o que o rei dissesse, o que o mundo político dissesse, o que qualquer outro dissesse. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Assim, eles não tiveram medo de soltá-lo bem no meio dos crocodilos. Quando estavam todos gordos com as criancinhas hebreias ao jogarem-nas lá para os crocodilos comerem. E ainda assim, Moisés foi colocado numa pequena arca e o puseram bem no meio dos crocodilos, bem no meio deles. Porque eles não temiam nada, eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Bem, agora, se apenas pudéssemos saber a mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o enviou, e ele é nosso líder, e não importa o que o mundo diga, e o quanto eles riam de vocês e zombem de vocês, nós seguimos nosso líder. Amém. Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso líder, entendeu? Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Assim, nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Agora devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz. E este líder nunca nos tirará do caminho. Ele nos manterá bem no caminho da Escritura o tempo todo. Mas ele nunca irá numa direção por algo e nessa direção por algo. Ele ficará bem no caminho das Escrituras. E Moisés tinha uma rota pela qual deveria levar Israel e seguir então pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, até a terra prometida, pelo deserto. Não foi Moisés que saiu da rota, não foi Deus fora da rota, foram as pessoas fora da rota que causaram o problema. Assim, pensemos nestas coisas agora. Moisés, como líder ungido, por fim, havendo mostrado ao povo sinais e maravilhas que só Deus podia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciãos de Israel e diante de Israel, até se convenceram de que esse Moisés era o ungido que os tiraria deste país para aquela boa terra que lhes foi prometida. Então, quando viram estas grandes coisas que Moisés fez em nome de Deus, eles se dispuseram a seguir. E ele os tirou, conduziu-os pelo Mar Vermelho, atravessaram em terra seca e iniciaram a jornada pelo deserto, que significa o tempo das provas. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, tudo está na melhor condição. Mas antes que este homem possa entrar no batismo do Espírito Santo, essa pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação, deve ter um tempo de provas na vida. Todos vocês tiveram. Ele teve esse tempo de provas.
castigado. E se não podemos suportar a disciplina, então isso mostra que não somos filhos de Deus. Somos bastardos e não filhos de Deus, disse aqui. Mas se pudermos suportar a disciplina, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então somos filhos e filhas de Deus. Então Ele nos cela com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. Veja, essa é a disciplina. Atenção, aquilo pelo que passamos. Em Israel, como tipo histórico, teve de receber essa disciplina. Agora, quando estavam lá no Egito, e Deus enviou Moisés, e ele estendeu a vara, e pulgas e piolhos vieram sobre a terra. Ele a estendeu em direção ao sol, e ele secou-os. Ele a estendeu sobre as águas, e elas se tornaram em sangue. Ora, Israel estava em Canaã, em Nós, se regozijando. O sol nunca se pôs, as pragas nunca os atingiram. Ora, eles estavam se regozijando, assim como você se regozijou quando foi salvo. Os pássaros cantavam diferente e todos eram agradáveis. E ó, que coisa, como tudo estava ótimo quando você foi salvo. Então veio o tempo de provação, o tempo de correção e santificação, santificando-se das coisas do mundo, deixando os embaraços que tão de perto nos rodeiam. Você, um homem, teve de deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir ao salão de bilhar, suas festas de baralho a noite toda. Todas essas coisas, você teve de se santificar delas pela fé no sangue de Jesus Cristo. Santificando-se, você, as mulheres, tiveram de deixar o cabelo crescer, alongar seus vestidos, se agir de modo diferente. Tempo de santificação. Muitas vezes eles se rebelam e recuam. Bem, esse não é um filho de Deus. Veja, um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que é para o seu bem. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Estamos no tempo de prova, temos que ser forte, né? Amém. Porque quando nascemos de novo, o passarinho canta diferente, tudo vai bem, né? Mas temos que chegar nesse tempo de provação. Aí quando chega, muitos voltam atrás, é uma pena, né? Mas eu creio que o verdadeiro eleito ele vai até o final. Ele representa ali Josué e Caleb. Eles não importavam o que acontecia, eles estavam do lado do líder deles, né? Moisés. E assim também cada filho de Deus, ele está do lado do líder, né? O Espírito Santo. E nós cremos que o profeta deu um ensinamento para nós nessa introdução que eu acho maravilhoso, né? E falando ali que as pessoas que tinham o Espírito Santo, veja, que eram boas pessoas e confundiram ele com Jesus Cristo. E nós sabemos, né, que ele não é o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo usou aquele vaso. Amém. Estava dentro ali, amém? As pessoas não conseguiam cruzar o véu de carne, então achavam que, como hoje, né, o novo nome é Brana, e tudo isso põe dessa maneira porque não consegue cruzar o véu de carne, porque o que era feito nesse ministério não se conseguia ver em nenhum outro, né? Na face da terra mesmo. Esse último ministério teve sinais e maravilhas que nenhum outro. O profeta disse mesmo em sua mensagem que o Senhor Jesus Cristo fez mais nesse ministério no que o seu próprio terreno nos dias da sua carne aqui na terra. Então veja que é muito, né, irmãos? E as pessoas chegaram a se confundir, pessoas boas e com o Espírito Santo se confundiram. Pense hoje, né? Que Deus tenha misericórdia e que nós sempre clamamos a Deus: Senhor, me dá a revelação da palavra, me dá entendimento, Pai, não me deixa cegar, que o inimigo, ele é campeão nisso, né? De cegar as pessoas nessa última era, justamente nessa última, né? Que diz que é cego, é pobre, cego, miserável e não sabe. Que
Deus tenha misericórdia. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. Eu creio que domingo nós teremos uma porção abençoada, né? Além de nós ter a ceia do Senhor, partir o pão aqui, nós ainda vamos ouvir uma palavra maravilhosa. Vamos estar nessa expectativa, né? Que eu creio que o Senhor Jesus Cristo nos abençoará grandemente. Vamos orar a Deus. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E até aqui o Senhor tem sustentado nossas vidas. E Pai, aquele que começou a boa obra o aperfeiçoará até o final. E nós cremos que seremos aperfeiçoados até a vinda de Cristo, ó Pai. E subiremos nesse arrebatamento, porque estamos ouvindo a Tua palavra. E estamos, Pai, à medida que vamos avançando, pondo em prática aquilo que estamos ouvindo, Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai. Em minhas mãos ao livro e aqui a nomes arrolado, nós, Pai, encomendamos cada vida a Ti, repreendemos Satanás, ó Pai, suas obras, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. E pedimos também pelo próximo culto, o culto de ceia aqui em Ponta Grossa, traga Teus filhos, ó Pai, que possam despertar, Senhor, saber que essa é a última hora, Senhor, em que estamos vivendo. Logo a porta dessa arca, Senhor Jesus, se fechará. E Pai, não haverá um extra ali. Então é tempo de preparação. Que cada um tome isso, Pai, em temor e tremor, e possa continuar na jornada. No nome de Jesus Cristo pedimos a bênção. E agora leva-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. E se houver um amanhã, que o Senhor nos traga de volta para ouvir uma porção a mais da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança.